Oi, gente! E aí? Todo mundo bem, né? Nossa, eu tava falando com o pessoal do 8º ano que tá um tempinho bom aqui em Ubá, gente, tá uma delícia hoje pra estudar. Às vezes a gente reclama do calor com vocês, hoje o tempo tá super gostoso. E a matéria do 9º ano também é muito boa, né, gente? Trigonometria! Trigonometria é bom demais! Pena que a gente vê tão rapidinho. Mas, ó, agora o meu tempo tá começando a ficar maior. Então, se vocês tiverem, Cíntia, faz um vídeo aí, a chance de eu conseguir fazer esse vídeo mais rápido é maior, tá, gente? Vocês estão até vendo que hoje eu tô mais tranquila, né? Bom, seguinte então. De novo, né? Não vou falar da matéria em si, vou mostrar dentro das atividades, beleza? PET traz pra gente o valor do seno, do cosseno e da tangente de alguns ângulos. O que foi? Essa parte você nunca lembra, né? Volta pra cena primeiro, antes de começar a falar. Gente, a semana 2 do PET tá trazendo pra gente seno, cosseno, tangente dos ângulos de 30 graus e 60 graus especificamente. Ele coloca pra gente aqui as regrinhas, mostra o seno do 30, o cosseno do 30, e aí ele pede pra gente fazer achar a tangente do 60 seguindo o que ele colocou pra gente no 30. Então a gente vai fazer isso aqui, completar a tabelinha embaixo. Assim que eu fizer essa tabelinha com vocês, eu vou mostrar uma mais fácil. E normalmente, quando a gente está trabalhando com trigonometria, é muito difícil a gente ficar pedindo valor aproximado. Eu raramente peço para os meus alunos. Normalmente eu deixo, permito que eles deixem em forma de raiz, de fração, só peço para racionalizar os denominadores. Por quê, né? Porque não tem necessidade de ficar aumentando mais ainda as contas. Então é um exercício ou outro que a gente pede para aproximar, mas fora isso a gente pode deixar a resposta do jeito que tá. Então, bora lá, ó. Questão 1. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 60 e depois preencha a tabela a seguir. Aí a gente tem essa situação aqui, que é uma situação que eu uso muito. Sim, tangente de 60 é seno sobre cosseno de 60. Só que eu uso isso muito no ensino médio. No 8º ano, no 9º ano, eu não uso muito isso. No 9º ano eu uso tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por quê? Porque no 9º ano eu vou olhar trigonometria dentro do triângulo retângulo. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir o que ele quer, né? Quem somos nós para questionar, né? Então, tangente de 60 graus é igual... Ele já colocou pra gente seno de 60 sobre cosseno de 60. Isso a gente usa muito no ensino médio. O seno de 60 tá para vocês aí que é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é meio. E aí, daqui pra frente, fica com a gente. E aí, o que eu faço? Uma situação bonita igual a essa. Uma fração em cima de fração. Sai correndo chorando. Claro que não. Eu repito a primeira fração, passo para a multiplicação e inverto a segunda fração. Pronto, resolvi o problema. Esse 2 aqui, eu posso cortar com esse 2 aqui. O que sobrou para mim? Raiz quadrada de 3. Vou me retirar do recinto em vergonha. Não precisa. Ou então a tangente de 60 é um valor aproximado. A raiz de 3, ela vale aproximadamente 1,7. Mas aqui, ele está trabalhando com 3 casas decimais. Então, é 1,3732. Beleza? Aí a gente tem embaixo também, que é a mesma coisa, né? Tangente de 60 é igual ao seno de 60 sobre o cosseno de 60, que é igual a 0,866, que seria a raiz de 3 sobre 2, sobre 0,5. Isso vai implicar pra gente que a tangente de 60 é aproximadamente 1,732. Gente, qual era o objetivo dele? Mostrar para vocês que fazendo dessa forma ou fazendo dessa forma, a resposta vai ser a mesma. E se der alguma diferença aqui, nessa última casa decimal de 1/10, não tem problema, tá? A gente aceita essa diferença quando é aproximação. Então, por quê? Porque aqui já é aproximado, aqui já é aproximado. Então, poderia acontecer, né? Poderia de dar uma diferença aqui.
tá? Mas aí, 1/10 pra gente não vai fazer diferença, ok? A diferença, provavelmente, é que se a gente faz com mais casas decimais, ela teria aparecido aqui mais no final, tá? Não é exatamente esse valor certinho, não. Igualzinho nos dois, não. Vamos fazer a tabelinha. Tabelinha, a gente tem o ângulo de 30, o ângulo de 60. Olha como que eu risco bem. Seno, cosseno e tangente. E aí ele traz pra gente, eu tô olhando aqui porque ele vem trazendo, eu tenho que olhar o que ele já colocou. Ele coloca a fração e a forma decimal. E aí, pra gente continuar, né? A tangente de 30 graus, vocês têm pronto aí. Ela é raiz de 3 sobre 3, que vai ser aproximadamente 0,577. Vocês têm ela acima aí, tá? E o 60, a gente comentou isso na semana 1, o cosseno de 60 é o seno de 30, e o seno de 60 é o cosseno de 30. Quando os ângulos somam 90 graus, isso acontece, quando eles são complementares. Então, aqui no seno de 60, é raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866. E o cosseno de 60 é o seno de 30. E a tangente de 60 vai ser a raiz de 3, que a gente já achou que é 1,732, certo? Tem uma tabelinha legal que a gente faz, só que a gente não trabalha com valores aproximados, eu decoro ela com 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos que nós sempre vamos encontrar dentro do triângulo retângulo. No 9º ano, né, gente? Triângulo, a soma tem que ser 180 graus, então os ângulos não vão ser muito maiores do que esses daqui. Depois vocês vão ver que tem alguns ângulos que a gente chama de arcos côngruos, esses, mas aí é mais matéria para o ensino médio. Deixa eu só arredar aqui as letrinhas, que é o seno, cosseno e a tangente. A gente vem assim, ó, 1, 2, 3, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E volto tirando raiz. A raiz de 1 é 1, não precisa. Quando a gente chega no cosseno, a gente faz o contrário. 3, 2, 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E volto tirando raiz. A tangente é seno sobre cosseno. Então, aqui fica raiz de 3 sobre 3, aqui fica 1 e aqui raiz de 3. Tá bom? Para quem quiser tentar decorar esses três que são muito utilizados. Bora para o próximo exercício? Questão 2. Não era pra você apontar de volta, não. Gente, questão 2. Para relembrar as razões trigonométricas do seno, cosseno e da tangente no triângulo retângulo, que estão destacados abaixo, calcule o valor da medida x em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora da escala. Não vou repetir isso aqui para vocês, porque toda vez que eu for falar, eu vou, né, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente, então eu sempre vou estar falando isso para vocês. A gente vai fazer os 3 primeiros aqui, depois a gente faz os outros 3. Então, olha, eu tenho que descobrir o x, e aí eu olho o seguinte, eu tenho o ângulo de 30 graus aqui, então quem é o x em relação a esse ângulo de 30? O x é o meu cateto oposto, porque ele está de frente para o 30. E esse 20, quem é esse 20? Esse 20 é a minha hipotenusa. Então, eu vou lá em cima e olho, onde eu uso cateto oposto e hipotenusa? Ah, é no seno. Então, eu vou usar seno de 30 graus igual ao cateto oposto a 30, que é o x, sobre a hipotenusa do triângulo, que é 20. Se eu for na página anterior, eu vou descobrir que o seno de 30, ele vale 1/2. É igual a x sobre 20. Multiplicando cruzado, eu tenho que 2x é igual a 20, ou x é 20 dividido por 2. Então, meu x vale 10 centímetros. Só isso, muito fácil, né? Viram porque que eu gosto de trigonometria? Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem um ângulo de 60 graus.
né? É lógico, gente, que se aqui é 60 e aqui é 90, aqui em cima é 30. Mas eu tô tentando usar o ângulo que ele indicou pra gente poder variar, tá bom? Então eu tenho o ângulo de 60 aqui. Quem é o x? O x é o cateto adjacente ao 60, porque ele tá junto com 60. E o 8? O 8 é a hipotenusa, tá de frente para o ângulo de 90 graus. Então, eu vou usar cosseno de 60 graus, que é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Quem é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é o seno de 30, também é meio. Então, meio é igual a x sobre 8. Multiplicando cruzado, a gente tem 2x igual a 8, x igual a 8 dividido por 2, x igual a 4 centímetros. Acabou. Muito fácil, né, gente? Letra C. Ângulo de 60 graus. Quem é esse cara aqui? Cateto oposto a 60, ele está de frente para o 60. Quem é o meu x? X está de frente para 90, então x é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, eu vou usar seno de 60 graus igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Lá na tabelinha, seno de 60, eu vou usar raiz de 3 sobre 2 igual a 12 sobre x. Multiplicando cruzado, eu tenho raiz de 3x igual a 24. Então, quem é o meu x? 24 dividido por raiz de 3. Mas eu não deixo raiz aqui no denominador, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por raiz de 3 para essa raiz sair daqui. E aí, eu fico com 24 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que vale 3. 24 dividido por 3 são 8. Eu posso deixar assim, 8 raiz de 3 centímetros. Quem quiser aproximar, pode. Aí eu já aproximaria aqui, não para 3 casas decimais, mas eu deixaria para uma casa só. Eu colocaria raiz de 3 aproximadamente 1,7. E aí, 8 vezes 7 são 56, vão 5. 8 vezes 1 são 8. 8 e 5, 13. Então, seria uma resposta aproximada. Beleza? Bora para os próximos? Gente, vamos continuar. Mesmo raciocínio, mesma linha de raciocínio, né? A gente tem aqui o ângulo de 60 graus. E aí, a gente tem esse 10 aqui, que é o cateto adjacente ao ângulo de 60. E o x, que é a hipotenusa. Porque o ângulo, ele sempre vai estar entre a hipotenusa e o cateto adjacente. Quem vai indicar pra gente quem é a hipotenusa é o ângulo de 90 graus, porque a hipotenusa está sempre de frente para ele. Onde que eu uso cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então, cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que é 10, sobre a hipotenusa, que é x. Bom, o que a gente tem aqui? Quem é o cosseno de 60? 1 sobre 2, igual a 10 sobre x. Se eu multiplico o cruzado, eu tenho x igual a 20. Acabou. Metros, que agora está em metros. Perceberam que eu sempre prefiro usar fração, né? Eu acho mais fácil do que ficar trabalhando com decimal, com valor aproximado. Letra E. Olha que fácil também. A gente tem ângulo de 30 aqui, cateto oposto e hipotenusa. Então, a gente vai usar seno de 30 graus. Cateto oposto, que é 3, hipotenusa x. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60, é meio. Então, meio é igual a 3 sobre x. Multiplicando cruzado, x igual a 6. Acabou. Brincadeira, né? E aí a gente vem para a letra F. E na letra F ele colocou pra gente o ângulo de 60 graus e colocou também o ângulo de 30. E ele não deu a hipotenusa pra gente, né? Então a gente tem aqui que trabalhar com a tangente. E aí a gente escolhe a tangente de 60 ou a tangente de 30. Tanto faz. Eu trabalhei com a tangente de 30, mas tanto faz. Quem é a tangente de 30? É o cateto oposto a 30, que é x, sobre o cateto adjacente.
Se vocês fossem trabalhar com a tangente de 60, cateto oposto a 60 sobre o cateto adjacente. Então, a diferença seria só essa. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, multiplicando cruzado, multiplicando cruzado, 3 vezes x é igual a 3x. E na hora de fazer raiz de 3 vezes 5 raiz de 3, o 3 que está dentro da raiz multiplica só quem está dentro da raiz. Então, fica 5 vezes raiz de 9 ou raiz de 3 ao quadrado. E a raiz quadrada de 9, ela é 3. Eu já cortaria o 3 com 3, mas para ficar mais fácil para vocês, eu vou fazer 5 vezes 3, 15. E aí o meu x é 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 é 5. Acabou. Tranquilo? Bora fazer os outros, que a gente ainda tem mais 2. Gente, quase terminando, né? Que pena, porque essa matéria é muito gostosa. Vamos para a questão 3? A figura abaixo, que está representada fora de escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levado por uma forte correnteza segundo um ângulo de 60 graus. Se a largura do rio é de 120 metros, qual a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Ora, se a gente olhar para o desenho, a gente quer, o barco saiu do ponto B, vai para o C, então a gente quer essa medida aqui, que eu vou chamar de x. E se eu olho para o meu desenho, esse retângulo, que o meu não tá bem retângulo nada, mas a gente faz de conta que tá. Quando o barco faz esse caminho aqui, ele divide esse retângulo em 2 triângulos retângulos, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a hipotenusa do triângulo, que é o que a gente quer, que é o x, e o 120, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, cosseno de 60 é cateto adjacente sobre hipotenusa. E nessa altura, eu acho que vocês já decoraram o cosseno de 60, né, gente? Cosseno de 60 é meio. É igual a 120 sobre x. Multiplicando cruzado, x é igual a 240 metros. Então, o barco percorreu 240 metros. Muito fácil, né? Muito. Questão 4. Uma pessoa observa o ponto mais alto de um mastro, ponto A, sob um ângulo de 30 graus. Considerando que a distância entre a pessoa e o mastro da bandeira no chão, segmento BC, é de 25 metros e que a distância dos olhos dela ao chão, segmento DC, é de 1,8 metros, calcule a medida aproximada da altura do mastro. Vamos olhar o desenho de novo. Esse desenho aqui é um triângulo. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de x, mas meu x é só esse pedaço aqui, tá? Porque o meu triângulo vai até ali. Eu não consigo ver um triângulo aqui usando as indicações que eu tenho. Quem é o x? Cateto oposto. Quem é o 25? Cateto adjacente. Então, eu vou usar tangente de 30 graus, que é o cateto oposto x, sobre o cateto adjacente, que é 25. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3, que é x sobre 25. Vou multiplicar cruzado. Como? Coloco 1 aqui, 1 vezes x, x, e 25 vezes raiz de 3 é 25 raiz de 3. Eu vou aproximar isso aqui para 1,7. Então, eu vou colocar 25 vezes 1,7. E aí, a gente vai fazer aqui e depois, para terminar, somar com 1,8. Então, 1,7 vezes 25. 7 vezes 5, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, a gente tem 5, 8 e 4, 12, vai 1. 1 mais 3, 4. Uma casa decimal. Então, 42,5 metros aproximadamente. Mas a gente quer saber a altura do mastro, né? A gente não contou ainda se 1,80 m, que é a altura dos olhos da pessoa, está do mastro, do chão, né? Então, aqui é 1,80 m, aqui também é 1,80 m. Então, eu vou fazer 42,5 mais 1,80 m. Então, 5 mais 8 dão 13, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 1, 4.
44,3 metros aproximadamente, a altura do mastro, tá bom? Espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês, né? E foi muito bom estar aqui com vocês novamente. E aí vem a petição, né, gente? Se vocês gostaram, deem um like de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal, porque o canal ele precisa de vocês para continuar. Até porque nós, professores, somos motivados por vocês, né? Quando vocês fazem perguntas, quando vocês colocam que gostaram da aula, que ajudou, que vocês trazem alguma dúvida pra gente, a gente né, os meninos estão gostando da nossa aula, vamos fazer, vamos gravar, porque é o que a gente quer, ajudar vocês. E, né, tio Marcos está com quase 10 mil inscritos e a gente vai fazer uma petição essa semana para ele chegar nesses 10 mil, gente. Bora ajudar? Se você não é inscrito no canal dele ainda, corra lá e se inscreva. Se você já é, faz propaganda para ele, vamos fazer campanha para ele. A gente está pensando em alguma coisa legal para fazer quando der os 10 mil inscritos. A gente ainda não sabe o que é, mas a gente está tentando pensar em alguma coisa, tá? A gente conta com vocês. Grande abraço, fiquem bem, se cuidem, foi muito bom estar aqui com vocês.